Sabrina, não consigo dormir bem. Por mais que eu tente, busque e tudo mais, eu acabo rolando de um lado para o outro da cama. De madrugada eu acordo e eu não consigo voltar a dormir. A minha vida parece que tá muito turbulenta, muitas vezes vem ansiedade e outras coisas. Fico pensando em mil coisas ao mesmo tempo e eu não consigo dormir a não ser com medicação. Então, nesse vídeo eu vou te falar o que você pode fazer para começar a ajustar e de fato retomar o teu sono de forma saudável, sem medicação, para que você consiga dormir uma boa noite de sono a noite inteira, muito bem, com qualidade, sem acordar no outro dia se sentindo muito mal, cansada, como se um caminhão tivesse passado por cima de você. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou psicoterapeuta, sou teóloga também, e nesse canal eu te ajudo a tratar questões emocionais, também espirituais, fazendo com que você viva de forma mais leve e também com um propósito de vida. E o assunto sono é um dos principais pontos diante disso. Por quê? Se você não dorme bem, você vai ter a tendência de no outro dia estar mais cansada. O cansaço vai fazer com que você se sinta mais impulsiva, você vai ter menos paciência e, consequentemente, mais ansiedade. Logo, vai resultar em muita dificuldade de fazer atividade física, muita dificuldade de manter uma alimentação saudável, você vai tomar decisões por impulsividade, você vai tender a comprar mais, a fazer tudo, comer mais doce, a fazer tudo aquilo que traga de fato um sentimento de prazer imediato, consegue entender? E isso é muito claro. Se você simplesmente dorme uma noite mal, no outro dia você começar a notar a forma como você tem reagido, a forma como você tem se sentido, e você dormir uma noite bem dormida, no outro dia você também anotar a forma como você tem se sentido, você vai perceber de forma mas muito clara toda essa diferença. Quando você dorme bem, o teu cérebro, ele passa a fixar mais as coisas que você aprendeu no dia. Então não adianta você tentar melhorar o teu emocional, tentar fazer tudo que seja melhor para você, sendo que você tem uma noite de sono muito ruim, porque essa noite de sono muito ruim vai parar de fixar as informações no teu cérebro, fazendo com que você tenha mais dificuldade, fazendo com que você não consiga, de fato, raciocinar da melhor forma diante daquilo. Porque dormir bem faz você estar mais racional. Você vai tender a procrastinar menos, você vai tender a se enrolar menos diante de todas as coisas. Isso vai ser muito útil em um dia a dia, como, por exemplo, ter menos dor de cabeça, ser mais assertiva e tudo mais. Quando nós dormimos mal, nós atrofiamos também o nosso hipocampo com o passar do tempo. Isso vai fazer com que, por exemplo, você tenha problemas de memória, e esses problemas de memória você não tende a perceber eles acontecem de forma muito sutil, tanto que fizeram um estudo uma vez com 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas tinha dormido 3 horas à noite, o segundo grupo 6 horas à noite e o terceiro grupo de 7 a 9 horas à noite. Fizeram esse estudo, fizeram perguntas de habilidades, perguntas de memória, de fato desenvoltura para esses 3 grupos de pessoas. Depois foi olhado o resultado. O primeiro e o segundo grupo, que dormiu até 3 horas e até 6 horas, foi muito mal no teste de aptidão. E o terceiro grupo, que dormiu mais que 7 horas, 8, 9 horas, foi muito bem. E depois foi perguntado para os 3 grupos como que foi esses testes todos que eles fizeram, como eles achavam que tinham se saído. Os 3 grupos falaram que se saíram muito bem, que o teste era muito fácil. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos perdendo a nossa memória, perdendo a nossa capacidade de raciocínio e a gente muitas vezes nem percebe. Por isso é importante você entender que dormir é sim essencial. Não adianta, daqui a pouco eu vou te falar sobre os passos que você deve seguir para você dormir bem, mas não adianta eu te falar isso porque talvez você já esteja careca de saber. Só que o que adianta você querer fazer uma coisa sem saber o porquê você deve fazer aquilo? Quando nós fazemos algo sem saber o porquê, vamos para academia sem saber o porquê, queremos mudar a alimentação, ter uma alimentação saudável sem saber o porquê e o que isso interfere na nossa vida, a gente tende a voltar ao mesmo estilo de vida de antes. Por isso, eu tô te mostrando aqui, te falando o quanto é importante de fato dormir bem. Nós costumamos ter 3 ou, dependendo do estudo,
4 estágios do sono, né? O primeiro estágio é um sono mais leve, mais tranquilo, é um sono que nós chamamos de sono REM, né? Esse sono REM, ele na verdade é a fixação de coisas, né? A fixação de memórias, é um momento em que o olho fica, né, piscando ali, e se você pega o cérebro de uma pessoa que está em sono REM e uma pessoa acordada, o cérebro tem pouca diferença, é como se a pessoa, mesmo dormindo, estivesse com tudo ali funcionando, e de fato está. E depois disso, nós temos o estágio do sono profundo. O sono profundo é como se fosse fazer uma limpeza no cérebro. Então, quando nós vamos dormir, a gente tende a ir devagarzinho, mais direto para o sono profundo, fazemos a limpeza no cérebro e depois vamos para o sono REM, para fixar as memórias, fixar aquilo que foi aprendido e tudo mais. Se você se priva demais no sono, vai dormir tarde, não dorme bem já há várias noites e você simplesmente vai dormir porque não aguenta, você não fez uma rotina do sono, você simplesmente foi para a cama, a tendência é você ir direto para o sono REM e você não passa pelo sono profundo. Não passar pelo sono profundo vai fazer com que no outro dia você se sinta cansada. Sabe aquela impressão assim de que eu dormi, mas parece que eu não dormi? Parece que eu já acordei rapidamente? Parece que um caminhão passou por cima de mim? Isso acontece quando você não faz a limpeza do cérebro, quando você não vai para o sono profundo. E isso vai fazer com que você se sinta exausta, porque é o sono profundo que de fato te relaxa, te acalma, deixa você mais leve e descansada, verdadeiramente. Não é o sono REM. O sono REM é também muito importante, mas ele tem uma outra função. Por isso, é importante você ter essas dicas que eu vou te falar agora, para que você tenha a higiene do sono corretamente. Aqui eu vou te passar 7 pontos do que você precisa fazer para de fato iniciar uma boa rotina de sono e conseguir dormir bem. Lembrando que nenhuma medicação para sono tem a capacidade de fazer você iniciar o sono de forma saudável. Geralmente, simplesmente te apaga. Toda medicação, independente de qual você esteja tomando, não vai ter o efeito de fato benéfico se você não fizer uma rotina ideal do sono. Consegue entender? Então, mesmo que você necessite somente de medicação para que você consiga dormir, saiba que mesmo usando a medicação, mesmo que você durma, você não vai estar descansando da mesma forma como se você seguir essa rotina, que vai fazer até mesmo com que você pare de tomar medicação depois de um longo período, depois de um período considerável onde você conseguiu implementar isso. Então, preste muita atenção no que eu vou te falar. A primeira coisa que você precisa ter em consideração é que você não pode consumir cafeína depois de 3 horas da tarde, mais ou menos, 15 horas da tarde. Por quê? A cafeína demora em torno de 6 a 7 horas para sair do organismo, ok? E aí eu já tô vendo, vai vir a pessoa engraçadinha falando, a bem sabichona, como eu era também um tempo atrás, falando assim: mas Sabrina, eu tomo café à noite, eu tomo chimarrão, eu como chocolate, eu tomo chá preto, eu faço isso, eu faço aquilo e eu durmo, que é uma maravilha, isso não tem problema nenhum para minha saúde, eu consigo dormir, eu sou exceção aí desse teu caso. Minha amada, preciso te dizer que não é bem assim. Por mais que você durma, mas quando você ingere cafeína antes de dormir ou até mesmo depois das 15 horas, né, 3 horas da tarde, você vai estar prejudicando o teu sono profundo, aquele lá que descansa, que faz a limpeza do cérebro, que deixa as coisas todas em ordem ali para vir depois do sono REM e fixar as memórias. Então, por mais que você durma, esse sono profundo, que é de fato revitalizador, vai estar sendo atingido diretamente por conta da cafeína. Então, sinto lhe dizer, mesmo que você durma, a tua qualidade de sono, o teu sono não é o mesmo. O segundo ponto é que nós precisamos perceber que à noite, assim que o dia vai, né, escurecendo, ali o entardecer, você precisa passar a usar na tua casa luzes quentes. Por quê? A luz quente, ela não faz com que haja um engano no nosso cérebro de que ainda é dia. Luz sempre branca, não amarelada, branca, né, faz com que os teus olhos captem essa luz e mande uma mensagem para o cérebro dizendo: ainda é dia, você não pode produzir melatonina, você tem que continuar produzindo cortisol. Isso vai fazer com que você tenha muita dificuldade em de fato iniciar o sono. Se você tá com aquela baita de luz branca, isso serve para telas, isso serve para
TV no quarto. Meu Deus do céu, TV no quarto é a pior coisa que pode existir, porque você simplesmente não vai ter a qualidade do sono profundo ideal para você. Ainda mais se você dorme assistindo TV, você dorme com o celular na mão, você dorme com a luz branca, porque sempre tem que ter uma luz na casa. Isso ultrapassa a tua pálpebra móvel. Isso é passado sim pela tua retina que chega no teu cérebro. Isso é importante. Então lembre-se, ao anoitecer, troque as luzes da casa sempre por luzes amarelas, luzes quentes, porque isso vai fazer melhor todo o processo de desenvolvimento para início do sono. A terceira questão é que você precisa ter a tua cama somente para atividade sexual, óbvio, com o teu marido, com a tua esposa, ou então para dormir. Nada de levar trabalho para cama, nada de levar celular para cama, nada de levar coisas que possam fazer com que o teu cérebro entenda que aquele espaço ali não é de descanso, mas é de qualquer outra coisa a não ser isso. Isso vai, com o tempo, criando uma percepção de ambiente. Isso é muito importante e influencia demais também. A quarta questão é que você precisa observar a tua alimentação à noite. Se você tem uma alimentação muito volumosa, com muita massa, muita carne vermelha, muitas coisas que de fato te deixam empanturrada, né, cheia, você vai ter mais dificuldade de fato descansar. Porque aquela sensação, sabe quando você come demais? Ou come muita fritura e fica com aquela sensação ruim? Você até dorme, mas você percebe que as coisas não estão legais? Então, isso tende a prejudicar também teu sono. A quinta questão, você precisa fazer atividade física durante o dia. Ah, Sabrina, lá vem de novo atividade física. Precisa fazer atividade física. Por quê? Porque simplesmente, se você não faz atividade física, o teu corpo, ele não entende que ele está cansado para que de fato possa dormir na hora ideal. Se você simplesmente fica o dia inteiro sentada, comendo fast food, comendo e tomando refrigerante, comendo besteira e tem uma vida sedentária, quando você chega à noite, o teu corpo ainda vai sentir que tem energia e ele vai querer permanecer acordado até de madrugada. E por mais que você durma de madrugada e acorde ao meio-dia, não é a mesma qualidade de sono por conta do nosso ciclo circadiano. Então você precisa compreender de que fazer uma atividade física todos os dias ou quase todos os dias é essencial. Se você realmente está com problema de sono, eu diria para você levar isso bem a sério. A sexta questão é que você precisa compreender de que o nosso cérebro, ele é diferente da forma como a gente imagina. Por exemplo, se eu estou aqui nesse escritório e eu aperto o interruptor, a luz automaticamente vai acender na mesma hora. Se eu aperto novamente, ela vai apagar na mesma hora. Tudo que é criado pelo ser humano simplesmente funciona por toque, por apertar botões, por comandos instantâneos, geralmente. Mas quando nós observamos aquilo que Deus criou, nós vamos ver que, por exemplo, um amanhecer e um anoitecer acontece um processo. Tudo acontece por um processo. Da mesma forma o nosso cérebro. Então, se você fica com a tela de um computador, no celular, até o momento de dormir, fica trabalhando até o momento em que vai para a cama, o teu cérebro, ele vai demorar em torno de 3 a 4 horas para conseguir desligar, para conseguir reprocessar tudo, para conseguir entender que agora não está mais trabalhando, não está mais sendo hiperestimulado por telas, não está mais tendo toda aquela questão, para então conseguir de fato descansar, mesmo que você já esteja dormindo. Então é importante pelo menos 3 horas antes de dormir você se distancie de telas, vá ler um livro, come algo mais saudável, ou até mesmo um frango, peixe, coisas mais leves, luz quente. Prepara um ambiente, porque ter uma boa noite de sono também é uma conquista, assim como é uma conquista ir treinar, mesmo não querendo ir treinar. É algo que é um comportamento que você pode treinar, entende? Não é simplesmente, não posso fazer nada, eu durmo mal. Não, isso é treinável. E isso é muito importante, porque existem estudos científicos falando sobre isso. E você precisa acreditar nessa questão para que, de fato, você compreenda que talvez você esteja dormindo mal e se sentindo tão cansada, tão ansiosa, tão sobrecarregada, tão exausta o tempo inteiro, porque você não cuida daquilo que é essencial. E, por fim, uma das coisas também mais importantes
antes, o sétimo e último ponto, se você acorda à noite, por favor, acorde, vá ao banheiro normalmente, ok, mas não olhe o relógio, não pegue o celular na mão, não faça coisas que te despertem ou que vai te deixar ansiosa, porque se você acorda, por exemplo, 5 horas da manhã, você sabe que você tem que acordar às 6. Aí você acordou 5 horas da manhã, foi ao banheiro, voltou, olhou, e aí você já começou a pensar, daqui 1 hora eu vou ter que levantar, e aí eu já tenho um monte de coisa para fazer. E aí você vai reabastecendo a tua mente com um monte de problemas, com um monte de coisas que vai dar problema ainda mais, porque você não vai conseguir dormir, você já vai despertar antes do tempo. Então, preste atenção, faça isso. Levante sim, vá ao banheiro, não tem problema nenhum, até mesmo se você acorda, né, durante a noite, não tem problema nenhum acordar. Quando nós estamos no sono REM é mais fácil acordar, porque nós estamos em um sono muito superficial, mas o certo é você virar pro lado e voltar a dormir e não ficar ali abastecendo, superabastecendo, hiperestimulando o teu cérebro com um monte de informações. Se isso acontecer, pega um papel e uma caneta, anota do lado da cama ali, tem uma cadernetinha, anota ali as tuas preocupações e volte a dormir, mas não fique estimulando o teu cérebro a isso. Minha amada, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Coloca aqui embaixo pra mim qual é a tua dificuldade principal em dormir. Eu vou ler esses comentários também, eu posso te ajudar. E também, quem sabe, trazer mais conteúdo como esse aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para que você sempre saiba dos novos vídeos que saem toda semana aqui. Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.